de maneira alguma cometa os erros que eu vou passar no vídeo de hoje. Se você está no processo de escala na Shopee, é muito importante que você assista esse vídeo. Mesmo você que também está começando a vender, porque muitos vendedores quebram dentro da Shopee vendendo por não aplicar no seu dia a dia o que vamos conversar nesse vídeo. Então fique comigo até o final dele. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Além disso, dizemos para o YouTube o tão quanto somos relevantes. E esse vídeo, como os demais, passam a ser exibido para o maior número de pessoas. E se você ainda não é um inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos assim, sempre de qualidade. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Por mais difícil que seja de acreditar, eu conheço muitos vendedores da Shopee que quebraram por venderem demais. Sim, o fato de aumentarem o número de vendas fizeram com que eles quebrassem dentro da Shopee. E quando você conversa com essas pessoas, você acaba encontrando ali padrões de erros que ocasionou esse problema. Existem alguns erros durante esse processo, pelo qual vamos conversar especificamente de cada um. Mas para que eu possa fazer isso, eu vou lá para o meu computador e de lá continuamos. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. O assunto que trago aqui para o canal provavelmente seja inédito. Eu gosto de trazer bastante temas sobre como começar a vender na Shopee, dicas, métodos, a minha experiência para que você comece a vender na Shopee. Mas eu não trago muito conteúdo para quem já vende na Shopee, como melhorar os processos da sua empresa. E pela primeira vez trago esse tipo de vídeo porque eu vejo que muitos vendedores, eles só sabem vender na Shopee. Eu só sei vender na Shopee. Ela não se importa com outros aspectos. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que vender não é o mais difícil. Começar a vender não é o mais difícil. O mais difícil é quando você começa a ter um volume de vendas. Aí definitivamente os seus problemas, eles começam. Por mais que algumas pessoas tenham uma certa dificuldade de começar a vender, mas tem pessoas que não têm. Vejo pessoas aí com 2, 3, 4 semanas já fazendo ali 10, 15 pedidos por dia. Como tem pessoas que estão 2, 3 semanas que ainda não fez nenhuma venda, fizeram 1 ou 2 vendas. Isso tem muito a ver com o produto que a pessoa está vendendo. Como já cansei de falar, tem pessoas que são privilegiadas geograficamente comparado a de outras pessoas. Essas pessoas que têm favorecimento geográfico, elas tendem a crescer mais rápido do que aquelas pessoas que não, ou o processo fica um pouco mais fácil, mas no final das contas, tanto um quanto o outro vai conseguir, só que uns vão chegar mais rápidos, outros mais devagar. E quando você começa a ter volume de vendas, é onde definitivamente os problemas começam a acontecer. E sendo bem sincero com você, já ouvi muitos relatos de pessoas que de fato elas quebraram na Shopee ou tiveram que recomeçar porque só sabia vender. Ela só se preocupava com as vendas, ela não se preocupava em mais nada. Esse é um ponto que vamos conversar. Depois, tem um outro ponto que é muito importante, que é quando a pessoa começa a escalar, ela começa a crescer, ela se acomoda. E existe diferença entre um e o outro. O primeiro aqui é aquela pessoa que só sabe vender. Ela só se preocupa em vender, 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 vender e esquece do resto. Que resto é esse, Cauê? Ela esquece da organização financeira, ela esquece da organização de expedição, ela esquece da organização de estoque, ela esquece da organização de reembolso e devolução e organização de envio. Ela esquece de tudo isso. Ela não tem o mínimo de conhecimento financeiro. Então, por exemplo, eu faturei bruto 150 mil.
paguei todos os custos, paguei todas as mercadorias, paguei funcionário, paguei aluguel, paguei água, paguei luz, enfim, me sobrou 30 mil reais líquido. Ela acha que esses 30 mil é o salário dela, é o prolabore dela. Na verdade, ela não sabe nem o significado do prolabore, né, que é um salário para o sócio da empresa. Então, ela acha que aquele valor líquido é 100% dela, que ela tem que gastar, que é para ela gastar. Ela gere tão mal as finanças da empresa que em algum momento, ou na primeira dificuldade, ou no primeiro problema que ela passar, ela vai quebrar. Um exemplo, ela começa a escalar, 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 depois simplesmente isso acontece muitas vezes, dá um boom de vendas. E nesse boom de vendas, ela não consegue mais absorver aquelas vendas. O que vai acontecer? Pedidos vão ser cancelados. Pedidos cancelados, pontos de penalização. Pontos de penalização, você provavelmente vai regredir tudo. Então, a organização financeira ela é extremamente importante. A organização de expedição, ela também é muito importante. Como que é o seu processo de expedição? Como é que você faz para imprimir as suas etiquetas? Qual é a velocidade que você demora para imprimir? Você usa a declaração de conteúdo ou nota fiscal? Como é que você faz para separar o pedido do cliente? Você vai um por um no pedido do cliente para ver o que ele comprou? Como é que você faz para separar? Como é que você faz para verificar se de fato aquele produto que o cliente está comprando é aquilo que ele vai receber? Como é que é o processo de embalar as mercadorias? Como é que é o processo de armazenar os pedidos prontos que já estão aptos para ser coletados ou para ser despachados nos correios? Como é que é esse seu processo de expedição? Será que ele é muito devagar? Será que ele é muito lento? Ou será que ele é muito rápido? Só que rápido ao ponto de ter muitas falhas, lento, não ter falhas, mas você acaba tendo uma demora muito grande. Enfim, como que é o seu processo de expedição? Como é que é o seu processo de estoque? Você consegue manter mercadoria por quantos dias? Você fabrica essas mercadorias? Você compra de um fabricante? Você faz dropship? Se você compra de um fabricante, se ele tiver algum furo, ele não conseguir te enviar aquela mercadoria, como é que você faz para repor aquela mercadoria? Você tem essa organização de estoque? Se o seu fornecedor falar que ele vai ficar 2 dias sem te enviar a mercadoria, você consegue durante esses 2 dias absorver as vendas? O seu estoque, ele consegue absorver essas vendas? Isso é muito importante. Organização de reembolso e devolução. Muitas pessoas têm perdas financeiras aqui por não ter uma organização. Por exemplo, o cliente, ele fala, o produto não está no tamanho certo. Não é verdade? Mas você enviou o produto do tamanho certo para ele, só que não serviu nele. Então, ou seja, o cliente ele abriu uma reclamação no tópico errado. E esse tópico faz com que você pague pelo frete de devolução, os R$20. Se você tem uma organização de reembolso e devolução, você consegue interagir com a Shopee e falar, não, opa, essa reclamação é indevida. O cliente abriu no tópico errado, tem que abrir nesse tópico aqui, para que você não pague por essa devolução, entende? O cliente comprou 3 peças, 3 unidades, e alega que recebeu 2. Você consegue provar que, de fato, ele recebeu certo ou recebeu errado? Você consegue argumentar com a Shopee? Então, tudo isso são organizações. E, normalmente, essa falha de organização, ela acarreta em 2 coisas. Ou em prejuízos, ou na falência da sua empresa como um todo. E, por último, a organização de envio. Você tem organizado os envios? Tal cliente não recebeu o pedido ainda. Mas não recebeu por quê? Porque o correio atrasou? Porque a transportadora atrasou? Você sabe me informar? Hoje você consegue ter uma organização e puxar aí dos pedidos que foram postados nos últimos 30 dias, quais desses pedidos ainda não chegou para o cliente e por qual motivo ainda não chegou? Então, tudo isso aí é uma organização que você precisa fazer aí. Você precisa fazer. Alguns tópicos aqui eu já acabei abordando um pouco sobre organização de reembolso e devolução, organização de envio, mas se são assuntos que de fato têm um interesse pela sua parte, comente aqui, faça um comentário, fala, Cauê, eu gostaria que você trouxesse vídeo sobre organização financeira. Cauê, eu gostaria que você trouxesse vídeo sobre organização de expedição. Comente. E se tiver uma boa quantidade de pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo, não tem problema nenhum. Eu vou trazer para o canal. Mas comente aí se isso faz sentido para você, se isso não faz. Combinado? Continuando aqui. Então, quando você tem essa organização por um todo, a sua empresa ela acaba fluindo muito bem. E você começa a entender que tudo não se resolve em vender na Shopee. A partir do momento que você consegue ter uma organização por um todo, você consegue escalar as suas vendas cada vez mais. Cada vez mais
você vai conseguir escalar as suas vendas. Agora vamos para um segundo perfil de pessoas que começam a vender bem na Shopee. E isso é praxe. Isso aí é muito comum de acontecer. A pessoa ela começa a vender na Shopee. Então, por exemplo, ela achou um produto bom, num preço muito bom, um produto que não tenha muita concorrência, e no curto espaço de tempo ela começou a vender. Isso acontece? Sim, acontece. Com a maioria, não. Não com a maioria. A maioria das pessoas não seguem esse mesmo processo. Elas seguem fazendo aquelas vendas esporádicas, uma aqui, outra ali, e aí vai passando o tempo, os dias, ela vai tendo consistência de vendas, ou seja, ela começa a ter vendas daquele produto, daquele anúncio todos os dias, e por fim ela começa a escalar. Para esse público, é muito mais fácil você manter uma organização, porque é gradativo. É muito mais fácil, você consegue... Na verdade, assim, não é que é muito mais fácil. Você tem tempo para se organizar. Você tem tempo para aprender todos esses aspectos aqui, né? Você tem tempo. Nem todos, por mais que tenha tempo, não queira, né? E isso é muito importante você procurar essas informações, entender. E, de fato, e definitivamente entender que não se resolve tudo em vendas. Mas muitos acabam se acomodando, certo? Elas entram na zona de conforto. O que é a zona de conforto? Isso é extremamente perigoso. Coisas que faziam sentido, hoje não fazem mais. Então, por exemplo, ser muito bem prestativo no chat, responder as perguntas do chat o mais rápido possível, são coisas que normalmente no começo você faz, só que depois de um tempo você para de fazer. Ou você não tem mais aquela mesma ambição, aquela mesma energia para fazer. E eu vou dizer uma coisa para você, isso é normal, tá? Isso é normal. O problema é quando você deixa de fazer e não coloca alguém para fazer aquilo. Aí sim, você começa a ter problemas. Então, muitas pessoas entram nessa zona de conforto. Uma outra coisa que acontece, ela para de procurar e validar novos produtos. Ela estagna. Ela não se preocupa em trazer mais produtos para sua vitrine, validar novos produtos, crescer outros produtos. Ela fica preso a 2, 3 produtos, pelo qual ela está vendendo muito bem. Ela acha que aquilo vai perdurar por muitos e por muitos anos, e ela entra nessa zona de conforto. E o que pode acontecer? Muitos aspectos podem acontecer para que ela pare de vender. Alguém vai e passe ela no posicionamento orgânico, alguém chega vendendo muito mais barato do que ela, aquele produto perde o interesse, né? As pessoas não perdem o interesse por aquele produto e as vendas elas começam a diminuir. Só que quando as vendas começam a diminuir e ela começa a perceber que o cálculo não está mais batendo, ela entra em desespero. Ela vai procurar soluções, ela vai procurar melhorar, ela vai procurar novos produtos. Mas entenda uma coisa extremamente importante. Resolver um problema antes que ele aconteça, você tem menos dor de cabeça e é muito mais fácil para resolver, comparado a querer resolver um problema depois que ele aconteceu. Então, eu tenho 3 produtos que eu estou vendendo muito bem, para mim é muito mais tranquilo, muito mais fácil eu continuar crescendo, procurar novos produtos, novas alternativas, ou mesmo procurar maneiras de diminuir o custo daquele produto. Agora, depois que as vendas caem e você fazer isso no desespero, a probabilidade de você errar é muito maior. E quanto mais erros você cometer, mais lento fica essa solução, essa correção, vamos dizer assim. Então, você não pode cair nessa de só saber vender ou entrar na zona de conforto. De maneira alguma, você pode cometer esse erro. E acredite em mim, quantas e quantas pessoas que quebraram na Shopee porque venderam muito. E aí quando você começa a entender os motivos, você começa a conversar com aquela pessoa, ou ela quebrou porque ela só sabia vender, ou ela quebrou porque ela entrou na zona de conforto. E esses 2 erros são cruciais para que você não tenha sucesso. E antes de finalizarmos, vamos falar um pouco agora sobre os problemas que existem na Shopee. Por mais que você possa manter uma boa organização no geral, por mais que você não entre na zona de conforto, alguns problemas eles
ocorrem devido à Shopee. Então, por exemplo, a transportadora, ela tem uma certa dificuldade de entregar os pedidos para os clientes. O suporte da Shopee, ele demora um pouco para solucionar ou para resolver um problema. Por mais que isso exista e por mais que a Shopee ela vem procurando soluções, no dia que eu estive na Shopee, eu conversei com eles sobre esses problemas que vêm acontecendo. E esses problemas, eles sabem que existe, a Shopee ela vem melhorando, mas eu quero que você entenda que a Shopee ela cresceu muito rápido mesmo. E isso tem efeitos colaterais, possuem efeitos colaterais que ela vem corrigindo. Então, ela sabe que ela tem um problema muito grande com as transportadoras, ela vem tomando medidas de melhorias, ela sabe que ela tem problemas com o suporte, ela vem procurando soluções cada vez mais, mas não se resolve muito rápido ou da noite para o dia. Tem processos, né? Tem soluções que são rápidas de serem realizadas e tem processos que são demorados. Então a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica reclamando o tempo todo, ou a gente tenta amenizar essas falhas. Essas falhas que ocorrem aí com você também ocorrem aqui comigo, mas eu não tenho grandes danos, porque eu tenho uma boa organização. Então, por exemplo, a Shopee, ela fala que se a transportadora não entregar aquele produto para o cliente e aquele produto não voltar para você depois de um determinado tempo, ela vai te reembolsar. E todos os pedidos foram reembolsados. Alguns foram automáticos e outros eu precisei abrir suporte, mas de um jeito ou de outro, os problemas eles foram solucionados. O que eu quero te dizer, problemas foram solucionados rápidos, outros eu tive que ter a paciência de esperar um período um pouco maior para que de fato tivesse a solução. Mas de um jeito ou de outro, eu tenho uma solução. Mas eu tenho uma solução porque eu sou uma pessoa bem organizada. Aí o que acontece? Uma pessoa abre uma reclamação na Shopee dizendo que os produtos que ela postou não chegou para o cliente. Só que ela não coloca nenhum tipo de informação, quais os números dos pedidos, os motivos, enfim, ela só manda um texto dizendo, olha, meus produtos não foram entregues para os clientes. Isso vai demorar muito mais tempo para se resolver. Muito mais tempo. Então, quando você tem uma organização de todos os seus processos e você precisa notificar a Shopee sobre algum erro que vem acontecendo e você tem todas essas informações muito bem completas, muito bem organizada, aí fica muito mais fácil para a Shopee resolver esse problema, entende? Não adianta você ficar reclamando de braços cruzados, não adianta, não vai mudar os seus problemas. Então, tenha uma boa organização, deixe muito bem organizado, muito bem documentado e sempre que necessário você notificar a Shopee, você vai ter um respaldo muito grande de informações e aí você vai municiar a Shopee com essas informações. Fica muito mais fácil para a pessoa que for pegar o seu caso resolver o seu problema. A gente tem que entender que do outro lado tem ser humano lidando com o seu problema. Aí ela recebe uma mensagem. Tenho 50 pedidos que não foram entregues para os clientes. Só isso. Ou ela coloca 2, 3 pedidos só e o resto. Será que a pessoa vai ter uma predisposição de querer te ajudar? A gente tem que lidar, saber que tem ser humano do outro lado. Agora, quando tá tudo bem organizadinho, tudo bem certinho, muito bem alimentado, a pessoa ela consegue resolver muito mais rápido o seu problema. Tá bom? Por que eu falei tudo isso? Porque fica muito claro que cada vez mais a Shopee ela vai exigir uma melhor excelência dos vendedores. Como assim, Cauê? Uma das mudanças recentes é o prazo de envio. Ou seja, os vendedores tinham 3 dias úteis para fazer a postagem dos produtos e agora diminuiu para 2 dias úteis. Muito provavelmente, lá na frente, a Shopee ela vai diminuir isso de 2 dias úteis para 24 horas úteis, para que aquele produto seja postado para o cliente. Além disso, é claro que cada vez mais a Shopee ela vai limitar a taxa de não cumprimento e a taxa de envio atrasado. Em 2022, eu não lembro qual foi o mês, mas até um período de 2022, os vendedores eles tinham 15% de taxa de não cumprimento e 15% de atraso, ou seja, eles poderiam cancelar ou deixar entrar em atraso 15% dos seus pedidos durante a semana. Isso já diminuiu de 15 para 8. E na minha percepção, comparado aos outros marketplaces, isso é um número muito elevado ainda. Muito elevado.
A Shopee dá uma margem muito grande para os vendedores. E eu tenho a convicção que isso vai diminuir. E vai diminuir cada vez mais. De 8 para 6, por exemplo, ou de 5, ou de 8 para 5, depois de 5 para 2, para 3. E o que vai manter um vendedor em alta performance dentro da Shopee? É só o fato de ela saber vender? Não. Ela vai precisar ter uma organização. Todos os aspectos que envolvem os seus processos dentro da venda da Shopee ou de qualquer outro marketplace. Até mesmo essas dicas é importante para que você futuramente expanda as suas vendas para outros marketplaces. Você não vai conseguir absorver um volume muito grande de vendas sem nenhum tipo de organização, ou um mínimo de organização. E também você não vai conseguir continuar performando ou escalar se você cair na zona de conforto. Combinado? Então essas eram as dicas que eu senti a necessidade de compartilhar com você. Lembrando mais uma vez, se você tem um interesse que eu traga mais vídeos em relação à organização, seja financeira, expedição, estoque, reembolso e devolução, envio e outros, comente aqui. Se tiver um número satisfatório de comentários, eu vou entender que é um desejo de que vocês têm em evoluir na questão de organização. Aí eu começo a trazer conteúdo sobre esses assuntos. Combinado? Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Além disso, me motiva cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade para você. E se você ainda não é um inscrito do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.